Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar. Basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso. Muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados, Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade, vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar. Basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso. Muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados, Ele diz que não se mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece, fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida, se quer conhecer um amor, suas mãos, e abrir o coração e se entregar ao Senhor, bem-aventurado será, se nele esperar, a Ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, vai dar, porque Ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Basta só nele acreditar. Muito bom dia, São Paulo. Muito bom dia, Brasil. Você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje, o Manhã Manda Aqui é aquele papo gostoso sobre líder. Mais uma vez, nessa terça-feira, dia 15 de março,
o pastor Ricardo Andrade, para que possamos conversar a respeito de liderança frutífera. Bom dia, meu amigo. Bom dia aos amigos, bom dia a você que está conosco na internet, que Deus abençoe a sua vida e nos dê uma manhã muito frutífera aqui. Amém. Nós estamos aqui na Capela Irmã Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, presidida pelo nosso querido pastor Estevanato. Por falar em Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui e pastor Joel, estamos na semana de festa. Exatamente. Está chegando, o senhor pode convidar os nossos internautas. Você que está aí nos assistindo, sexta-feira, sábado e domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, nós estamos comemorando 34 anos de ministério pastoral do pastor Joel Estevanato, da Leonor Estevanato, e 37 anos de Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, constituída legalmente. Você é o nosso convidado. Teremos pastores pregando, cantores de outros lugares participando com a gente. Enfim, vai ser uma bênção. Tenho certeza que você que vir vai ser agraciado com a presença de Deus. Que bom, Avenida Ultramarino 616, aqui no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo, você é o nosso convidado. Pastor Ricardo, hoje dia 15 de março, hoje é o dia da escola. Escola, um ambiente muito importante, né? Ambiente muito importante hoje, politizado demais, né? Mas verdade, ainda temos os rincões aí que são guardados por Deus. Qual a lembrança gostosa da sua infância em relação à escola e uma professora que de repente você traga algum carinho, assim, uma lembrança? A minha infância na escola, assim, sempre foi marcada por grandes amigos. Desde quando eu entendo, assim, a minha ida para a escola, eu sempre fiz muitos amigos e alguns deles eu tenho até hoje. E tinha uma professora que era muito amiga da minha mãe. Ela, professora de matemática, aqui no Frontin do Guimarães, aqui em Santana, e era amiga da minha mãe. Então, assim, qualquer coisa que eu fazia na escola, minha mãe sabia. Aí eu ficava... Ai. Era complicado. Hoje também, dia 15 de março, é o Dia do Consumidor. O senhor anda consumindo bastante? Consumindo bastante. Mais na internet ou pessoalmente? Essa pergunta você me fez. Mas eu tô dividido. Eu já não tenho mais aquele preconceito com a internet, então eu compro bastante coisa pela internet. Mas a gente fica ainda, né? Aquele negócio de São Paulo tem muitos centros de venda, como shoppings e outros lugares, então a gente fica meio dividido entre os dois. Hoje, dia 15 de março, também nós temos aniversariantes aqui na nossa igreja local e também na nossa regional. Nós queremos aproveitar e orar com você, aniversariante que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no stream da NET Fé TV. Que Deus possa proporcionar a todos os nossos internautas também uma semana maravilhosa e uma ótima terça-feira. Lá na Igreja Brasil para Cristo, em Terra Preta, igreja pastoreada pelo pastor Geraldo. Quem está aniversariando hoje é a Ana Luísa Monteiro de Freitas. Parabéns para você. Na nossa Igreja O Brasil para Cristo de Diadema, ali do pastor Elias, esteve ministrando sobre líderes, né? Para líderes, né? Sobre liderança. Amém. Lá, os irmãos que estão aniversariando são Érica Ramires da Silva, Maria Laura Souza Silva e a Miriam Rodrigues dos Anjos. Parabéns a todos vocês. Na Igreja Brasil para Cristo de Jardim Tereza, quem está fazendo aniversário hoje é a Lília Aparecida da Silva Gregório. Parabéns para você, Lília. Lá em Santa Fé, falar em Santa Fé, ontem foi aniversário do pastor André. Um abraço para você, André, que Deus abençoe a sua vida. Na cidade de Pirassununga, quem está fazendo aniversário hoje é a Maria Ana de Jesus. Parabéns, Maria. Cansa Paulista, terra do pastor Fernando Bacaro. Quem está fazendo aniversário hoje é a Maria Júlia Moraes de Souza. Parabéns para você, Maria Júlia. Aqui na nossa igreja local, os aniversariantes são Hilda Mena da Silva Rodrigues, Mateus Silva Tecolo e Murilo Ferreira Bejas. Parabéns a todos vocês também, que Deus possa prosperar em todas as áreas. Amém. E você também que está aí nas nossas redes sociais ou na NET Fé TV, receba o nosso carinho. Pastor Ricardo Andrade orando com você e por você. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos pelo cuidado, pela bênção e pelo favor sobre essas vidas, Pai. Pedimos que no nome de Jesus, que o Senhor continue a as abençoar, Deus, as proteger, as guardar de todo mal, Deus. Dá a elas o crescimento conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, que elas possam crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em estatura, que elas possam viver debaixo da Sua bênção e nós tenhamos, Deus, a graça e a rica alegria de poder conviver com essas pessoas e vê-las a cada dia cuidadas e abençoadas pelo Senhor, Pai.
protege e dá a elas um dia especial no dia de hoje. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos conversar um pouquinho sobre liderança frutífera. Para você que não conhece exatamente, os nossos programas de terças-feiras acontecem com um bate-papo voltado para esse tema. E para você que não conhece o pastor Ricardo André, nasceu aqui em São Paulo em 1982. Exatamente. Eu já tinha 12 anos, hein? Um pouquinho só. 12 anos de praia, lá no Rio de Janeiro. Hoje casado com a Daniela, é pai de 4 filhos. Gabriel, Lucas, João, Pedro e Maria Flor. Exatamente. Que são gêmeos. Os 2 últimos são gêmeos. Exatamente. Formado em Administração de Empresas pela Universidade de Santa Ana. Isso mesmo. Também Teologia pelo IBBC e Aconselhamento Pastoral pela Faculdade Batista do Paraná. Atua como pastor auxiliar aqui na nossa igreja local, o Brasil para Cristo, no Mandaqui, aqui na Zona Norte de São Paulo. Um pregador de excelência, um ótimo escritor, está trabalhando ainda 2 livros, ele já deu uma palhinha para a gente aqui nos programas anteriores. Nos programas anteriores, dentro dessa temática de liderança frutífera, nós conversamos a respeito falamos também a respeito da importância da observação. O programa passado nós falamos sobre vencendo a pirâmide do fracasso. Foi bacana, né? Foi. A importância de aprender sobre isso. O que foi, dona Ângela? Olha aí, fale um pouquinho da sua família. A Ângela colocou para os internautas conhecerem a sua família. Exatamente. O menino do meio ali é o meu filho mais velho. O que está perto da minha esposa é meu filho do meio, Lucas. E esse casal aí é o João Pedro e a Maria Flor, que estavam menores aí, devia ter de 1 para 2 anos aí, hoje já estão com 4 anos, e essa mulher maravilhosa aí é a minha esposa. Glória a Deus. Inclusive o Gabriel, ele está maior do que o senhor, não está? Gabriel, eu tenho que me manter forte, porque senão, sabe aquele negócio do leão? Leão mais novo quer dominar o espaço, se eu deixar ele domina lá a casa. Hoje, dentro da conversa de liderança frutífera, nós vamos falar sobre autogestão. Autogestão. Escreve sobre isso no seu livro, no capítulo 7. Exatamente. O que é autogestão? As pessoas podem confundir, tem que tomar cuidado para não confundir autogestão com autorresponsabilidade, porque são temas parecidos e com certeza estão conectados. Mas quando eu falo de autorresponsabilidade, eu falo de você assumir áreas da sua vida. E quando eu falo de autogestão, está focada um pouquinho naquilo que você faz, né? Naquilo que você é o gestor daquilo. Então está falando de produtividade, está falando de foco, está falando de perseverança, de continuidade, de disciplina. Então quando a gente fala de autogestão, está falando de coisas que vão te levar a produzir e gerar sucesso, né? Tem uma frase até no livro aí de um filósofo chamado Ésquilo que fala que a disciplina é a mãe do sucesso. Então a autogestão é você manter disciplina em coisas, constância em coisas, observações e coisas que vão te levar para o sucesso daquilo que você faz. Existe diferença também em autogestão para autocuidado? Não, existem, né? Eu acho que a própria denominação da palavra é uma maneira de uma autogestão, na verdade, mas eu creio que está focado em respaldos, né? E a autogestão está focada em resultados. Ok. Os líderes, de uma forma geral, muitas das vezes ele faz com que a vida dele seja levado por aquela filosofia que eu já falei anteriormente aqui, acho que foi no primeiro programa, a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quais são os prejuízos quando eu vivo uma vida totalmente sem geri-la, sem ter uma autogestão pessoal? Eu não me lembro se foi o Rediane que comentou hoje pela manhã no devocional ou se... Porque hoje eu saí cedinho de manhã de casa para fazer uma corridinha na rua e estava pensando sobre isso, né? Sobre a nossa vida. Não, a vida é uma montanha russa, né? Só que a montanha-russa, ela começa no lugar e termina no mesmo lugar. Está em cima, hora você está embaixo e tal. É verdade, mas ela está parada no mesmo lugar. Não creio que nenhuma dessas duas expressões devem refletir a vida. É claro, Ricardo, tem que só ser picos de sucesso? Não, é impossível isso. Né? Na vida nós temos horas que estamos vencendo os gigantes e hora que a gente está com diferença. A vida é isso, mas ela não pode ser parada no mesmo lugar. A vida tem que seguir. Então, Wander, eu penso muito sobre isso e creio que a vida realmente ela tem altos e baixos. Contínuo avanço, está sempre indo para frente. Então, quem está vivendo essa vida, deixa a vida me levar, esse sistema às vezes está rodando como um rato, rodando dentro daquela roda e não sai dali.
Está sempre, se cansa, se fadiga, se exercita, tal, faz as coisas, mas está sempre dentro do mesmo eixo. E creio que a vida, quem tem autogestão, vai conseguindo avançar mais. No contexto eclesiástico, receberam informações e ferramentas para aplicá-la na sua vida pessoal. Por isso, de repente, fizeram, com a sua limitação, uma disciplina que pudesse ter resultados positivos de forma rotineira. Mas algumas pessoas têm aquele lado evangeliquez. Eu até formulei algo aqui para lhe perguntar. Autogestão no segmento secular é você comandando a sua vida. Você vai organizar a sua vida. Como aplicar isso na vida cristã, visto que Deus deve estar no comando da gente? Então tem aquele cara que, de repente, ele é extremamente... como que eu posso... não é religioso que eu iria organizar, porque meu amanhã quem cuida é Deus. Sim. Minha vida quem toma a direção é Deus. Por que organizar? Então, a autogestão do segmento secular é você comandando a sua vida. Isso na vida cristã, visto que Deus deve estar no comando. Primeiro que a nossa vida toda está no controle, no comando de Deus. A Bíblia chega a dizer que nenhum pelo da nossa cabeça cai sem que Deus saiba. Nenhuma folha da árvore cai sem que Deus permita. Então, assim, Deus está no controle da nossa vida completamente. Ainda assim, Ele não disse, já que eu estou no controle, isso não está na palavra de Deus. Se a pessoa cristã conhece a palavra de Deus, sabe. Deus não disse, já que eu estou no controle, pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo, não faça nada. Muito pelo contrário. É um texto que está até no livro aí, é Deus falando com Josué, né? Exatamente. Josué, medita de noite. Josué, faça isso todos os dias. Josué. Então, assim, Deus dá instrução para que nós tenhamos uma vida organizada. E quem faz essa organização? Todo dia desce um anjo para falar o que a gente tem que fazer? Não. Então, qualquer pessoa que está pensando dessa maneira, Wander, não, é Deus quem sabe do meu amanhã, está agindo de uma maneira incauta, doida, louca. É uma pessoa que não entendeu que Deus deu a ela capacidade, deu a ela orientação, sabedoria para que ela organize o seu dia e possa colocar disciplinas tanto espirituais quanto de gestão administrativa em prática para ter um dia abençoado. Nós podemos ver isso, Jesus falando a respeito do cálculo. Eu gostaria que a Ângela colocasse para a gente, exatamente. Lucas, capítulo 14, ao versículo 30. Jesus vai nos ensinar a prática de planejar as nossas atividades. O líder deve assim fazer. Né? Planejar é parte das atividades exigidas de um líder, baseado nesse texto que nós vamos ler. Lucas, capítulo 14, do 28 ao 30, diz, Jesus dizendo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Exatamente. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de determiná-la, todos os que virem, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Muitas pessoas não estão tendo êxito na sua vida, não estão chegando ao fim dos projetos que lançando, exatamente pela uma falta de uma autogestão, uma organização, uma disciplina pessoal. Porque só tem dois fatores que vão determinar se um projeto vai até o final ou não. O primeiro deles, e o mais importante, é a vontade de Deus. A gente pode fazer o que quiser. Quando nós lemos o texto do Antigo Testamento sobre a Torre de Babel, Gênesis 11, se eu não me engano, né, você percebe que o pessoal ali está o quê? Está organizado, está focado, tem que fazer, sabe, cada um tem propósito, tem missão. Vai acontecer, vai acontecer. O próprio Deus diz, se a gente não fazer uma intervenção lá, eles vão concluir o propósito dele, porque tem tudo para acontecer. Está organizado, a planície é reta, a coisa vai acontecer. Mas não acontece por quê? Porque vem Deus e faz a intervenção. Então, nossos planos só não vão acontecer se não forem da vontade de Deus. Agora, qualquer outro plano que for da vontade de Deus e as pessoas ficarem nele, como esse texto diz, se programarem, se prepararem, se estruturarem, se organizarem, tiverem disciplina, esse plano vai acontecer. Então, a pergunta é, por que não está acontecendo na vida das pessoas? Livro que fala que somente 9% da população mundial está alcançando esses objetivos. 9%. É muito pouco. Então, assim, e o restante? O restante está faltando alguma coisa dentro desse sentido. Ou disciplina, ou foco, ou organização, ou estão sonhando os sonhos humanos e não os sonhos de Deus, e aí também as coisas não acontecem. Aí entra de suma importância o primeiro capítulo que nós falamos de autorresponsabilidade. Eu só consigo ter uma autogestão se eu for autorresponsável. Eu creio que a responsabilidade vai te levar para o caminho certo.
mas depois disso você vai ter que aplicar a autogestão. Porque a autorresponsabilidade, sabendo, quando você é um pastor, você tem que assumir isso. Mas eu desenvolver esse meu chamado, autogestão. Aí vai entrar disciplina, vai entrar determinação, vai entrar foco, vai entrar um monte de coisa que a gente precisa ter. Não tem jeito, meu querido irmão. Ter isso, a gente quer alcançar objetivos. Na minha vida, se eu não tenho uma autogestão, a minha vida se torna rotineira no sentido, é aquela mesmice de sempre? Na verdade, ela se torna uma vida frustrante. Porque você, de repente, tem rotina, você tem disciplina e você não vê resultado. Não vê resultado, se torna uma coisa frustrante, chata. Né? E aí a gente começa a não tá entregando o que a gente tem que fazer. Você imagina você orar todos os dias, você leitura bíblica, coisa que nós vamos experimentar aqui. Sim. E qualquer um que não está experimentando é porque não está tendo a disciplina, não está tendo a constância, não está tendo as coisas que precisam ter para poder fazer a coisa acontecer. Nós temos uma pergunta do Renan Sirim. Oi, Renan, que bom que você está aqui conosco na Manhã Manda Aqui. Como entender quando o controle é de minha responsabilidade e quando é para deixar nas mãos de Deus? Existe um limite entre uma situação e outra? Obrigado primeiramente pela sua participação. Eu digo que tudo o que Deus nos deu para fazer é da nossa responsabilidade. Deus não vai intervir. É da minha responsabilidade cuidar dos meus filhos, é da minha responsabilidade cuidar do meu ministério, é da minha responsabilidade cuidar da minha espiritualidade, é da minha responsabilidade cuidar da minha... É o que Deus me entregou. E o que é da responsabilidade de Deus então, pastor? Tudo o que Deus está fazendo que está além da minha responsabilidade. Legal. Então, assim, aquilo, Renan, na sua vida que você não pode fazer, é aí que Deus vem e faz. É sua responsabilidade. Você nunca vai ser frustrado se você fizer tudo o que for da sua responsabilidade e a resposta não vir. E, de repente, o resultado que você esperava não veio. Pelo menos para mim, eu tenho como isso. Quando eu sei que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e a resposta não veio, é porque é a vontade de Deus. Não, Deus não quer isso para mim. Deus não tem isso para mim. Deus não quer que eu chegue a isso. Deus não quer que eu conquiste isso. Aí é a vontade de Deus, porque eu fiz tudo o que tinha que fazer. Agora, quando eu não fiz e a coisa não veio, eu sei, não, faltou alguma coisa nessa minha caminhada que eu precisava fazer e ter feito para poder ter essa realização. Muito bom, nós estamos aqui na Manhã Manda Aqui, agora na capital paulista, são 10 horas e 29 minutos. Quero incentivar a você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube, também na NET Fé TV, a você deixar seu comentário nas nossas redes sociais. Aproveite também para deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar através desses ensinamentos aqui, ó, aplicados através da vida do nosso querido pastor Ricardo André. Daqui a pouquinho voltamos com mais bate-papo e ensinamento dentro desta área. É isso aí. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou teu. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés.
seus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Agora na capital paulista, 10 horas e não quer calar. Nós estamos falando sobre autogestão. Quando eu não tenho, principalmente no contexto eclesiástico. Na semana passada, nós falamos muito sobre preguiça. Eu sou preguiçoso? Quando não tem autogestão, vai refletir, porque a autogestão, ela está muito ligada também à disciplina, né? A Bíblia fala muito sobre disciplina, da importância da disciplina. E a autogestão vai levar você a uma vida disciplinada. E o preguiçoso, ele tem muita dificuldade com a disciplina. O preguiçoso quer viver de maneira solta, né? Quer viver de maneira onde ele faça as coisas quando quiser, quando der, quando puder. Ele vai arrastando, né? O preguiçoso ele acaba sendo procrastinador, ele acaba sendo indisciplinado, uma série de coisas que só vão produzir ruína. Essa que é a verdade. Isto é uma grande ameaça na vida ministerial do líder, príncipe eclesiástico. Claro, cada caso é um caso, não estou generalizando, mas há muitos líderes que são independentes. Sim. E por essa independência e não ter que não dar contas a ninguém, a não ser esporadicamente a uma convenção, a uma liderança, mas a pessoa anda sozinha. Se torna um fator perigosíssimo para ele, sim, pelo fato de, eu levanto a hora que eu quero, eu não sei se horas, se leio a Bíblia, se não leio. Isso pode acontecer? Wander, eu já vivi na minha vida, né, muitas fases, e já vivi essa fase, onde eu pensava que essas questões eram questões legalistas, entendeu? Questões legalistas. Não, eu posso orar a hora que eu quiser, e ler a Bíblia a hora que eu quiser, e fazer os exercícios quando puder, e tal. Então, assim, eu já vivi essa fase na minha vida, e isso não produziu nada de bom para mim, a não ser ruína. Essa que é a verdade, a não ser ruína. A não ser coisas ruins e de pouco proveito. Agora, sempre quando você assume a disciplina, você percebe que a sua vida dá um up. Eu acho que no ministério em si, é só ver os frutos da sua vida, né? Não precisa olhar para você estar com a vida disciplinada, regrada diante de Deus, fazendo aquilo que é certo, na hora certa. Você oxigena demais o seu cérebro, parece que o Espírito Santo te dá uma impulsionada tão grande que você começa a enxergar outras coisas, vislumbrar outras coisas. Você pega e olha, caramba, tem aquilo para eu fazer, tem aquilo para eu fazer, tem aquilo que eu posso fazer, tem aquilo para eu conquistar. Mas quando você não está dessa maneira, a sua visão tem uma cortina de fumaça na sua frente que não te impede, na verdade, de enxergar aquilo que Deus tem. Eu posso fazer uma alegoria com aquela questão de entrar no secreto com Deus e o Pai te recompensará publicamente? Tem muita gente que quer ser publicamente recompensada. Vamos falar, voltando de novo na questão eclesiástica, eu quero ser publicamente recompensado diante do rebanho, da igreja, de uma pregação, de um estudo, mas eu não tenho a minha autogestão no meu secreto com Deus. Sem isso, no way, não tem caminho para você seguir.
é o básico, a gente vai falar, isso é o básico, né? Pouca gente faz. Por que o beabá é mais difícil? Por que escolher o caminho mais complicado? Nos nossos dias, por conta de uma pregação errada, de uma hipergraça de um Deus que entende tudo que você faz, que aceita o seu jeito de ser, que entende como você é. Cara, eu creio na graça de Deus demais. Eu creio demais na graça de Deus. Mas sei que Deus não está lá, Ricardo, eu te entendo, eu sei como é que você é assim mesmo. Não, Deus está sempre querendo que eu vá até a graça, me alimente dela para me mudar, para me transformar. Então, mas como hoje você ouve muito isso, né? Não, Deus te entende, Deus sabe, Deus conhece seu coração. No final das contas, Deus sabe que lá dentro, na oitava, tem amor a Ele. Nas outras 7 primeiras só tem sem vergonhice, mas Deus sabe. E essa é a pregação que atrapalha, né? Esse pensamento que atrapalha. Por isso Paulo escreve Romanos 12, né? Transforma a sua mente, meu amigo. Vem conhecer a Deus de verdade, deixe a palavra de Deus entrar dentro de você. Aí você muda todo esse quadro. E você passa a produzir mais, a ser mais disciplinado, a fazer. O apóstolo Paulo, antes de conhecer a graça, estava lutando por conta de uma religião. Estava lutando por conta do judaísmo. Mas quando ele conhece a graça, ele passa a lutar por conta do Filho de Deus. Ele não prega mais uma religião. Não, agora eu estou pregando o cristianismo para vocês. Não, agora eu estou levando o Cristo para vocês. Então muda muita coisa, Wander, quando a gente tira essa cortina da nossa frente e passa a entrar no trono da graça de Deus. Provérbios capítulo 16, o versículo de número 3. Ângela, por gentileza, se puder colocar, Provérbios capítulo 16, o versículo de número 3. Vai dizer o seguinte, vamos lá? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos, aquilo que eu projeto, exatamente, aquilo que eu estou planejando, serão bem-sucedidos. Tremendo. Então tem uma maneira de eu me tornar bem-sucedido e os meus planos, claro, são planos que o próprio Deus coloca na nossa consciência, no nosso espírito, claro, que vão brotando em várias camadas da nossa vida. Quando eu consagro, não tem como dar errado. Esse texto já mostra pra gente a função nas coisas. Consagre, não está dizendo que o Senhor vai consagrar, dizendo que você vai consagrar. Você vai consagrar o seu plano, é você quem vai apresentá-lo diante de Deus. Deus, está isso aqui no meu coração. Isso é vontade sua, isso é coisa da minha cabeça, é o meu coração, é o seu. E esse planejar é um planejamento, né? Claro. Planejamento, claro, né? Eu claro. vou planejar algo. É claro que Deus põe coisas dentro de nós, né? Deus põe sonhos, Deus põe projetos, mas a gente também não pensa coisa em fazer. A gente também não tem, Deus não deu também para a gente a capacidade de pensar em coisas. Será que foi Jacó ou foi Deus que mandou ele pegar lá a varinha e riscar? E colocar as ovelhinhas para cruzar na frente daquela madeira riscada, para que elas pudessem. É plano de Jacó isso aí. E Deus foi lá e abençoou. Por quê? Porque lá no começo Jacó disse o quê? Se eu for bem sucedido nessa minha viagem, Senhor, te darei de todo... Cara, então está consagrado a Deus aquilo. E Deus vai te dando estratégia, sabedoria, entendimento. Você vai pensando em coisas que você nunca pensava, porque você está debaixo da mão de Deus. Então tem nosso coração. E tem coisas que a gente esquadrinha e põe nas mãos de Deus. E as duas podem dar certo se você fizer o que está no Provérbios aí. A sabedoria de Salomão. Muito bom. No livro, o senhor coloca lá no primeiro capítulo, capítulo 7, logo no início, o senhor coloca o seguinte: o sucesso é o resultado de um processo, ou de vários processos. Na verdade, é um processo aí são 3. Organização, de produtividade. Exatamente. Então, o sucesso é um processo. Sucesso é um resultado. É um resultado de um processo. De um processo. É um resultado, isso mesmo, é um resultado de um processo. Exatamente. E esse processo tem esses 3 pilares: organização, disciplina e produtividade. Se é um processo, como ocorre cada um desses resultados? A organização, a disciplina e a produtividade na vida do líder. Caramba, isso é muita coisa, né? É muita coisa para a gente poder pensar aqui agora, mas acontece assim, sabendo o que tem que ser feito e se dispondo a fazer. Porque todas essas atitudes aí são atitudes que são capazes de serem feitas. A palavra de Deus, para a gente, ela traz essa dimensão. Não são capazes de serem feitas. Sempre a palavra de Deus, para você que está me ouvindo, ela vai te direcionar a fazer coisas que são possíveis de serem feitas. Então é possível você sonhar e evangelizar toda a Ásia Menor e a Ásia Maior, e de repente você impactar sozinho um país todo, como Paulo fez com a Itália, com organização, com disciplina e com produtividade.
Você vê que ele faz várias viagens, não era uma coisa desorganizada, não era uma coisa aleatória. Eu creio que na cabeça de Paulo ele sabia por onde passar, que caminhos importantes, como fazer isso, né? Como fazer isso, é de navio ou é a pé, então, e aí depois produzindo, o que como? E na sinagoga é o Deus, é o Senhor, enfim, para tudo tem um processo, né? Para tudo, a gente não vai nunca alcançar um sucesso, eu acredito que pode acontecer, porque cada regra tem a sua exceção, mas na maioria das coisas é só o resultado de gente que seguiu o processo e chegou lá, né? Alcançou, a gente viu, né? Eu estava pensando também sobre isso, a gente já disse isso aqui também, as pessoas só veem o resultado. E nós que estamos por detrás vemos o processo. Então, você quer alcançar um resultado na sua vida? Veja o resultado. O resultado é que as pessoas veem e você vê o processo. Nós somos fruto, de repente, de orientações, doutrinamentos, de sempre pensar de uma forma humilde, nunca, puxa, eu gostaria de pensar numa coisa grande. O senhor mencionou, puxa, ganhar a Europa para Cristo, falou de Paulo, ganhar a Itália, o evangelho chegou através da vida dele. Ele planejou isso, ele se organizou para isso, ele foi disciplinado para isso. Eu acredito que durante muito tempo a igreja brasileira, ou não sei, mundial, ela foi afetada por esse doutrinamento e nós, não, quem sou eu? A pessoa não consegue planejar, visualizar ou sonhar com coisas grandes. E é errado fazer isso? Penso o seguinte, eu li essa semana uma frase que fala o seguinte, Wander, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Boa. Então, assim, eu penso que cada um, quanto mais cheio do Espírito tiver, quanto mais cheio de Deus tiver, mais vai almejando fazer coisas, mais vai desejando fazer coisas. E essas coisas que vão se tornando grande. Eu penso assim, não, eu quero ganhar a cidade de São Paulo para Cristo. Você pode pensar, caramba, que cara soberbo. Eu não vou começar lá no Planalto, lá na sala do governador. Não, eu preciso começar aqui no meu bairro. Talvez eu precise começar na minha rua, pregando o evangelho ali. E quando eu tiver alcançado a minha rua, eu passo para o meu bairro. E aí, quando eu passar para o meu bairro, de repente alcancei meu bairro, eu posso passar para o meu distrito. E quando eu alcancei meu distrito, eu posso avançar para outro lugar, né? Então, assim, a gente tem que sonhar grande, eu creio nisso, mas você vai por camadas, né? O senhor falou em uma das lições aqui que tivemos a respeito da ambição. Precisamos ter uma ambição, mas começando de onde estamos e com quem temos. O problema, muitas das vezes, na questão do líder, espera um milagre extraordinário para começar grande. Eu quero atingir, de repente, uma igreja de 10 mil pessoas, mas estou acreditando que eu vou abrir igreja, na primeira vai ter 1000 pessoas na reunião. Exatamente. E, na verdade, tudo começa, acho que Salomão que menciona isso, que nós não devemos desprezar os pequenos inícios, né? Então, tudo começa por uma célula, pelo embrião. Com certeza. E para que eu possa chegar nas coisas grandes, eu preciso valorizar, sonhar com coisas grandes, mas eu preciso começar a trabalhar de uma forma grande, mas com aquilo que eu tenho e com a realidade que eu vivo. É mais ou menos. Com certeza. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que é cirúrgica nesse sentido. Ele fala o seguinte, faça o melhor que você tem. Então, assim, se a pessoa tem 2 pessoas e ela fizer o seu melhor, ela vai fortalecer essas 2 pessoas. Jesus impactou o mundo todo com 12 pessoas. O mundo conhecido com 12 pessoas. Então, assim, se você fizer o melhor com o que você tem, agora, esse melhor pode produzir coisas tremendas para você. Uma segunda coisa que eu penso muito sobre isso, Wander, é que se você se dedicar de verdade, cresce. Então, assim, você pode começar pequeno e você deve, né? Deus mandou o Filho Jesus na Terra como um bebê. Então, assim, ele se desenvolveu e chegou um momento em que explodiu, né? Que ele está cheio do Espírito Santo e ele vai e faz coisas poderosas em nome do Espírito Santo, em nome de Deus, usando o poder divino. Então, assim, todos nós podemos, assim, começamos pequeno. Mas se você tiver determinação, essas coisas, disciplina, você vai progredir, não tem como, você progride. E como superar a insatisfação? Porque às vezes no líder existe essa insatisfação dos pequenos começos. Vamos no contexto empresarial. Eu quero ser presidente, mas não quero ser um office boy. Eu tenho que valorizar, e às vezes há uma insatisfação. Eu sou insatisfeito com o meu salário, eu sou insatisfeito com isso. No contexto de igreja, muitas das vezes também, a pessoa já quer chegar no auge dentro de quando na realidade tem um processo. São resultados dentro de um processo que vai fazer com que ele chegue naquele lugar. No meio corporativo, você é o entregador do pó de café para a menina que faz o café. Você é essa pessoa.
Mas você é alguém dedicado, você é alguém que está disciplinado, você é alguém que se empenha, Eu não dou 3 meses para você ser o cara que faz o café. E você é o cara que faz e se dedica no seu conhecimento pessoal, daqui a pouco você vira o cara que entrega o café. E depois você tem um processo. Dificilmente você vai sair do mulher que faz o café para uma mesa de diretoria. Dificilmente isso vai acontecer. Tudo tem processo. Tudo tem processo. José não saiu da casa do pai dele para o palácio do faraó. Não, tudo tem um processo. Abraão não saiu de Ur dos Caldeus para ser pai de nações num dia. Então, tudo tem um processo. Qualquer pessoa que não pensa nisso, ela não entendeu ainda a vida. Não entendeu a vida ainda. Então, ela precisa, primeira coisa, entende a vida. A vida é feita de processo. E no nosso meio? No nosso meio, você pode ser um ninguém. Desculpe essa expressão. Você pode ser uma pessoa que ninguém conhece, para melhor dizer. Ninguém conhece. Agora, se enche de Deus, se enche do Espírito Santo, se enche da palavra de Deus, duvido que daqui 3 semanas as pessoas não te conheçam. Duvido que daqui 3 meses a igreja não te reconheça. Duvido que daqui 1 ano você não esteja ocupando a posição que Deus tem para você, simplesmente porque você foi disciplinado, dedicado em buscar a Deus e estar diante de Deus. Dentro desses 3 processos de organização, disciplina e produtividade, qual é o calcanhar de Aquiles na vida de um líder cristão? A pedra de tropeço dele para uma autogestão eficaz? Procrastinação e indisciplina. Estão aí em casa nos assistindo ou em qualquer outro lugar no Brasil e no mundo. Eu já passei por várias fases na minha vida. Eu tenho essa cara de novo, de menino, mas eu já passei por dons internas, coisas que ninguém sabe. E eu já experimentei isso. Momentos assim, tenebrosos. E eu pensava, por quê? E Deus falava, porque você está empurrando com a barriga. Porque você está procrastinando. Está deixando para depois, tem que fazer hoje. Disciplinado, você acha que agora você é livre. Então, quando isso acontece, só tem um sentimento que vem, frustração, desânimo, sabe? Vontade de parar. Você passa a pensar o seguinte, não foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus me levantou. Na verdade, é só porque você está vivendo essa vida que Deus não quer que você viva. Porque quando você volta para o centro, aí a coisa deslancha, meu amigo, a coisa anda. Isso é uma questão cultural, hereditária, de uma vida totalmente desorganizada, sem uma autogestão? Aparentemente, parece que os países orientais são mais disciplinados, organizados do que nós ocidentais. Com certeza. É uma questão cultural ou tem a questão de hereditariedade? Por exemplo, se eu vivo dentro do contexto de uma família que não sabe gerir seu tempo, a sua vida, automaticamente eu serei assim também. Sim. São as 2 realidades? É claro que a sua formação tem um impacto muito grande nisso. Mas não é 100%. Porque, como eu disse, eu já vi casos de gente com a família toda desorganizada, toda, né, no que a gente usa no dia a dia, toda vida louca, né? Cada um vivendo a sua vida do jeito que foi e tal. E a pessoa ser centrada, a pessoa ser organizada, disciplinada. E tem gente que vem de uma família toda disciplinada, certinha, e a pessoa não é. Então, não define. Não define. Mas são fatores como esse, fazendo com que você cresça de uma maneira ou de outra. O importante, Wander, na verdade, não é o que se passou. É claro que causa um impacto muito grande na sua vida, mas é o que você está definindo para você mesmo. Né? Você pode definir isso. E é luta, meu amigo, é luta. O índice para vencer isso é luta. Não pensa que, a partir de amanhã então eu vou ser. Toda pessoa que pensa assim é outra pessoa que não entendeu a vida. Uhum. É luta. Você tem que lutar contra aquilo até vencer. É uma dificuldade. Você tem que vencer isso. Não é fácil, mas você tem que lutar essa luta. Eu gostaria de usar essa frase que o senhor usou no início da sua resposta daquilo que eu lhe perguntei. Eu tenho essa cara de jovem. Ângelo, eu queria dizer isso. Eu falo isso sobre eu mesmo. Não quer dizer que seja verdade nem fato, né? Mas eu Nós falo temos a pergunta da Ana Rafael. Tudo bem, Ana? Bom dia, que bom tê-la aqui conosco na Manhã Daqui. Uma pessoa que não sabe se autogerir pode ter dificuldades para gerir um grupo, seja na igreja ou na universidade ou no trabalho? Se sim ou não, poderia explicar? Como a gente já comentou outro dia, primeiro, Ana, obrigado pela sua participação. Só pode dar o que você tem. A gente só pode entregar a Ana aquilo que a gente já tem. A gente pode até falar sobre o assunto, mas se não tiver aquilo, o resultado da sua vida vai mostrar para todo mundo se você tem ou se você não tem aquilo. Então vai gerar problemas com certeza absoluta.
Então, assim, quem não sabe se autogerir pode até instruir uma outra pessoa, mas as pessoas não são tolas, né? Ah, não, eu sou uma pessoa que quebra as coisas, que faça a coisa acontecer. Mas, Wander, olha, você precisa ser um cara calmo, você precisa ter paz, domínio próprio e tal. Você gritando, soltando fogo aí e quebrando tudo. Então, isso vai impedir que aquele meu ensinamento seja uma realidade na minha vida. E as pessoas veem isso. As pessoas veem isso. Então, para aquele que você está instruindo, a Bíblia fala que um guia cego não pode guiar outros. Por quê? Porque ambos vão cair no precipício. Então, não tem como, Ana, você pode até tentar fazer isso de uma pessoa e o líder vai tentar fazer isso, vai gerar só mais pessoas com problemas igual ele. Muito bom, obrigado, Ana. Pastor, existem pessoas que só funcionam sobre o método de pressão? O senhor escreve sobre isso no seu livro também. Exatamente. Existem pessoas que foram condicionadas a viver, a cumprir as suas metas pessoais de acordo com o medo. O medo de não ter um bônus no final do mês, o medo de não ter um salário, o medo de não ter um reconhecimento, o medo de não ter boas férias, o medo de não ter o reconhecimento de alguém, ou um familiar, ou um líder ministerial, ou um patrão. As pessoas vivem com a pressão. Por quê? Porque elas são procrastinadoras, não são... Essa história que a gente já está falando desde o comecinho do tempo. E elas vivem por conta disso. Ao invés da pessoa viver com o medo do não, eu não vou ter salário, eu não vou ter reconhecimento, eu não vou ter bônus. Se ela fizer o que ela tem que fazer, ela não teme isso, porque isso vai vir normalmente, vai vir tranquilamente. Todas as vezes que você fizer o que você tem que fazer, Wander, você não precisa ter medo de não ser reconhecido porque você está fazendo. Então as pessoas reconhecem o que você faz. Então você não tem problema nenhum com isso. Agora a pessoa que vive com o medo é aquela que não faz. É aquela que não faz o que tem que fazer. A gente convive num seio de igreja, né? E as pessoas falam, não, quando o pastor me chama, eu estou com medo. Então tem alguma coisa que você não está fazendo que você deveria. Porque se você está com a sua vida tranquila, não importa, né? Ah, me chamou, tá bom, deixa eu ir lá ver o que é, que deve ser, na verdade, deve ser coisa boa. Deve ser coisa boa, porque você está fazendo tudo que você... Claro, você pode ter uma falta, uma dificuldade, ou tem um esquecimento, ou não se programou direito, que é uma coisa que te ajuda muito a se organizar e tudo mais. Você pode ter errado em alguma coisa, natural. A pessoa vem lá, o seu superior, vem e te corrige, te instrui e tal. Agora, você não vive debaixo dessa pressão. E tem pessoa que só faz quando alguém está no cangote, quando alguém está pressionando. Já fez aquilo outro, já entregou. Isso é muito ruim de viver. O medo, pelo fato de errar ou de transgredir em alguma situação da sua atividade pessoal, dentro disso, é melhor você, mesmo que você tenha medo, errar na administração, nas suas atividades, por excesso ou por omissão? Não fazendo. Acredito que o medo não se associa a essas coisas. Esse medo que a gente está falando daqui a pouco, né? O medo não se associa a isso. Por quê? Esse medo que eu estou dizendo é o cara que só se aplica para esse cara. O cara não faz, ele tem medo quando as situações acontecem. Agora, tudo na vida é melhor você errar pelo excesso do que por não fazer. Quase tudo, na verdade, na vida é melhor você errar pelo excesso. Tem coisas que você sabe não deve fazer, não devem ser feitas nem excesso. No contexto das suas atividades pessoais, naquilo que você tem que... Sempre. Se você fizer mais do que você foi preparado para fazer, ou programado, ou contratado para fazer, sempre vai ser melhor. Ah, era para fazer 10, não, eu fiz 15. No máximo você pode falar assim, não, irmão, não precisa se dedicar tanto assim. Né? 10 está ótimo, 10 já atendeu, 10 já supriu. Dificilmente a gente vai ser repreendido porque fez mais do que deveria. O senhor também menciona no seu livro sobre disciplina é a troca da satisfação momentânea pela satisfação futura e plena. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode, no momento, usufruir daquela sensação de realização, de conquista naquele momento. Só que isso vai estar minando alguma coisa no seu futuro. Eu uso um texto, se eu não me engano é Mateus capítulo 26, eu não me lembro agora de cabeça de verdade, ou 23, onde Jesus, diante de Deus, ele estava dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele poderia estar buscando ali a satisfação momentânea. E aí ele diz o seguinte, a frase célebre, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele está dizendo, não, eu prefiro o benefício futuro. E depois, Filipenses 2, ele diz o seguinte, a ele foi dado todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra.
Então isso é a promessa cumprida sobre ele, porque naquele momento ele não cedeu à pressão momentânea. Você pode aplicar isso em muita coisa na sua vida. O jovem pode aplicar isso na sua vida sexual, pode aplicar isso em qualquer outro lugar. 26, obrigado, viu, Ângela? Olha lá, meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. E aí depois a gente vê lá em Filipenses capítulo 2, Deus dando a Jesus tudo, entregando todas as coisas. Tudo foi colocado debaixo... Hoje eu estava lendo Hebreus, na minha leitura bíblica, e estava dizendo, tudo foi dado a ele. Né? Tudo agora está debaixo do seu domínio. Capítulo 1? De 1 a 4 eu estava lendo. Tudo foi colocado debaixo do seu domínio, do seu controle. Por quê? Porque naquele momento, ao invés dele ceder a uma situação, 2,9, né, a mais alta posição. É verdade. E Deus entregou isso. Porque no momento ele resistiu àquilo e depois ele foi para uma glória maior do que aquilo. Para termos êxito na nossa autogestão e para termos sucesso, nós vamos aprender a ter uma abnegação, uma renúncia pessoal no dia a dia. Com certeza, com certeza. Senão nós não teremos. Não. Outra pergunta, pastor, nós já vamos para o intervalo, mas porém antes eu queria fazer uma outra pergunta. Dentro de Jetro, ali nós podemos aplicar Jetro orientando a Moisés a ter uma autogestão pessoal e também uma gestão coletiva para que não houvesse a carga pesada, eles ficassem enfadados, cansados. Né? Tem muita gente que às vezes está cansada ou cansado na sua liderança porque não sabe delegar e não sabe gerir esse processo coletivamente também. Por exemplo, Êxodo capítulo 18, por favor, dona Ângela, do versículo 13 até o 23, eu vou ler rapidinho, vai mostrar que Jetro vai encontrá-lo e, de repente, no dia seguinte, depois deles terem adorado a Deus, ele encontra Moisés orientando e aconselhando o povo. Aí ele vai dizer assim, com seus 2 filhos, um deles chamava Gerson, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. Versículo... É 13, isso, obrigado. Eu falei 13, me perdoa, viu? No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E esse permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, o que está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é-me trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e lei de Deus. Respondeu Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados. Falta de autogestão e gestão coletiva. Pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la. Agora ouça o meu conselho. E que Deus esteja com você. Moisés, né? Deus esteja com você. Falando para Moisés, Jetro. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto a decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Como posso aplicar uma autogestão nesse texto? Existe isso nesse texto? Wander, eu queria até propor a gente fazer um dia um programa aqui só com os conselhos de Jetro, só com essas palavras que ele diz a Moisés, porque aí dá um programa inteiro sobre isso. Primeiro você ouvir conselhos, saber de quem você ouve conselhos, que tipo de conselhos você ouve, e aí é que Moisés vai se esgotar. E o povo vai se esgotar de Moisés.
né? Não é só Moisés que vai escutar, o povo vai escutar de Moisés, porque ele está sentado julgando o povo. Você sabe quantas centenas de milhares de pessoas saíram do Egito? Milhões e milhões. Né? Cara, muita gente saiu daquele país. Você imagina você julgar todas as causas do povo todos os dias num ambiente desértico, né? Você sentado e o povo todo de pé. Cara, a insatisfação devia estar reinando ali. Desculpa te cortar. Jetro não viu só, coitado de Moisés, coitado do povo. Deve ter ouvido. Alguém fala, esse Moisés está pensando que ele é quem? Eu passo aqui 12 horas para ouvir um conselho. Eu tô de saco cheio desse cara. O povo estava bravo. Reclamação de senha, puxa, minha senha. Exatamente. Não anda essa fila, fica meia hora conversando com essa pessoa. Então, com certeza, esse texto é um texto todo que fala sobre isso. Gestão de tempo, gestão de organizacional, como é que você faz, distribuição de tarefa, quem você escolhe, como você escolhe. Você aplica isso no RH da sua empresa, aí você vai ficar feliz e bem de vida. Verdade. Escolher homens capazes, saber que tem gente que sabe lidar com 1.000, gente que sabe lidar com 100, gente que sabe lidar com 10, que se você pegar o de 10 e colocar no 1.000 vai dar ruim. Então, assim, toda essa estrutura diz respeito a isso. É afiar um machado. E, às vezes, a pessoa que está no comando não percebe. Por isso que tem a importância de você ouvir conselhos. Verdade. É afiar, porque senão você vai se esgotar. Por conta própria, acho que a intenção do texto, às vezes, é nos mostrar que por conta própria você não consegue enxergar isso. Já viveu isso, mano? Já. Está fazendo alguma coisa, você fala, não, isso aqui está certinho, isso aqui é o que Deus quer. Por conta própria você não enxerga. Chega alguém e fala assim, Wander, mas olha, tem isso aqui. E aí você fala, caramba, como é que eu não tinha visto? Você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que é justo. Moisés não estava errado em aconselhar o povo. Sim. Só tinha mais algumas coisas que o conselho poderia fazer com que desse. Bom, agora na capital paulista são 11 horas e 5 minutos. Nós vamos a intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Quero desejar a você aí na NetFé TV e você nas nossas redes sociais um dia abençoado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar. Seja o missionário virtual. Já voltamos, já já. Se fez carne e habitou entre nós, veio, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou, pois nele havia todo algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou. Não, 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 não,
Agora na capital paulista são 11 horas e 10 minutos. Você está no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Daqui. Hoje falo sobre liderança frutífera com o tema autogestão, com a participação mais do que especial do pastor Ricardo Andrade. Pastor Ricardo Andrade, qual a importância de organizar nossas atividades diárias? Fazer com que você tenha produtividade. Porque a gente pode confiar na nossa memória, a gente pode confiar em alguma outra maneira que você use para poder fazer as suas coisas, mas nada como um lembrete. Eu chamo de lembrete de checklist, né? Eu tenho no Instagram, né? De coisas que você tem que fazer. Os livros que eu já li falando sobre isso, dizem para você organizar um dia antes as suas atividades do outro dia, para você saber o que você tem que fazer desde a hora que você acorda. Então, essa dica eu acho que eu até ponho no livro. Pra no dia antes, Fazer um checklist diário. Exercício às 7. E como ser comprometido com essa lista, assim? Você organizou, colocou lá, está na agenda, está no seu celular, colocou na geladeira, e como você se manter fiel a ela? É o compromisso com você mesmo. Mas você não acha que o evangélico, agora eu vou pegar no nosso pé, é tão indisciplinado, não é? Eu acho que o ser humano é disciplinado. Mas você já viu, chega final do ano, o senhor sabe isso melhor do que ninguém. Os cristãos falam assim, vou começar a ler a Bíblia o ano inteiro. Cara, antes de terminar janeiro, já está começando a quebrar esse projeto, esse plano. Né? Alguns não conseguem nem terminar o mês de janeiro, outros tendem até fevereiro. Mas daqui a pouquinho é falta de disciplina. E as pessoas pensam, como é que eu faço para ter disciplina? Essa é a pergunta que todo mundo, talvez, todo mundo não. Essa pergunta que as pessoas têm. Como é que eu faço para ser disciplinado, pastor Ricardo? Me dá uma dica aí, pastor Wander, me dá uma dica de como eu faço para ser disciplinado. A disciplina, ela não se recebe por imposição de mãos, não se aprende, ninguém aprende a ser disciplinado. É um exercício prático todos os dias? A disciplina, ela só é executada. Disciplina não se aprende, disciplina não se recebe por oração, disciplina é execução. Eu posso compará-la aos militares? Por exemplo, Paulo, quando fala a seu filho na fé, Timóteo, em uma das suas cartas, ele vai comparar o cristão a um soldado. Depois a um agricultor também, um lavrador e assim sucessivamente, a um construtor. Né? Em relação ao soldado, o soldado é disciplinado, é um exercício diário de uma rotina que ele faz. Na minha vida espiritual, eu tenho que pegar esses mesmos princípios e aplicá-la, exercitá-la todos os dias de uma forma rotineira, saudável. Como eu venho dizendo, disciplina só pode ser executada. Não é aprendida, não é recebida, ela é executada. Nos militares acontece o quê? Tem um superior lá que disciplina todos esses caras. Sob pressão, então, eles fazem, não? Opa! Todos os dias vai acredito eu, que vai um sargento, vai alguém lá, hora de levantar. Ou cada um já se disciplina porque sabe que se não for disciplinado, tem uma frase dessa no livro também, se você isso serve para a sua vida, pega aí, anota aí, se for disciplinado, alguém o disciplinará. Então, assim, no exército sabe isso, se o cara não acordou às 4 da manhã, como tinha que acordar, não fez exercício, alguém vai disciplinar ele. Então, se você não for disciplinado, alguém vai te disciplinar. Na nossa vida, a mesma coisa. Se você não for disciplinado, alguém vai te disciplinar. Por isso que você tem que pôr a disciplina em prática. E isso é uma coisa diária. Por exemplo, se eu coloco a minha lista lá e vou fazer o checklist bonitinho, diário, e a lista que fiz. Mas se porventura eu quebrei algum item, eu vou desanimar, não tem jeito, eu sou assim mesmo. O que eu devo fazer quando quebro alguma atividade que eu coloquei na minha organização diária e não o fiz? Se você ser disciplinado, eu disse que não aprende, né? Se você executa a disciplina todos os dias, no meio do caminho você quebrou. Pô, estou fazendo um checklist de segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta eu não segui o checklist. Na quinta, no segundo ponto, eu me distraí, eu entrei no Facebook, fiquei mais do que deveria, entrei no Instagram, depois respondi um e-mail de um amigo, depois peguei uma ligação, perdi lá meu checklist e foi falhando e perdi um monte de coisa. Na sexta-feira eu vou fazer o quê, Wander? Sexta-feira eu volto para o meu checklist. Eu volto a fazer o que tinha que fazer. A vida é assim. Num dia você falhou, errou, no outro dia você volta e faz aquilo que é certo, aquilo que você tem que fazer. E aí você volta para a sua disciplina. No contexto eclesiástico, a mesma forma, principalmente na nossa vida cristã, ministerial, quando eu até tenho uma direção certa de Deus, tenho a vontade de Deus, mas não consigo executá-la da forma certa. Eu vivo naquele ciclo repetitivo. Sim. Eu preciso me alinhar àquilo que Deus me orienta e dentro daquilo que Deus me orienta, ter essa execução diária para que eu possa ter êxito.
O Senhor me fez lembrar de Juízes 20, já preguei isso uma vez, quando Deus, o povo de Israel, só resumindo, há uma situação de um abuso sexual que pega uma concubina de um sacerdote, se eu não me engano e o sacerdote, depois que ela morre, vai esquartejá-la e manda em 12 pedaços para as tribos. E Deus dá uma direção, que Israel vai pelejar contra Benjamim e vai arrebentar, vai ser com eles. Tinha uma promessa, tinha direção, só que eles vão e levam uma surra. Deus disse, vai. Apanharam. Morreram, acho que foram, eu não lembro se foi 22 mil homens de Israel. E era 450 mil homens contra 22 mil homens, a tribo de Benjamim. Aí eles voltam, poxa, alguma coisa deu errado. Aí eles, de novo, Deus, nós vamos. Aí Deus falou, vai. Nós vamos vencer, vai. Eu estou só parafraseando. Sim. Eles vão a segunda vez, levam um pau de 18 mil homens que morrem. Aí eles voltam, trazem um sacerdote, se assentam, choram, lamentam, jejum, trazem a água. Então eles vão se alinhar tudo dentro de um princípio. Exatamente. Vão lá, depois que na última vez eles se alinham, eles vão lá e vencem a batalha. Significa o quê? Que eu posso ter uma direção, a vontade de Deus, mas se eu não me alinhar com aquilo que Deus me ensina, e no dia a dia, eu não vou ter êxito, né? Com certeza. A intenção pode ser boa, a ação pode ser boa, mas se não estiver alinhado com o que Deus quer, né? Usar Aiô e Davi. Verdade. Vamos colocar a arca, a intenção era boa, para levar para Israel. Não foi consumido. E fez a mesma coisa, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento à palavra de Deus. E isso foi uma preocupação que eu tive com esse livro. Você pode trabalhar esses princípios aí em vários campos, mas são princípios da palavra de Deus. É Deus quem está ensinando-nos a ser assim. No começo da sua fala, Wander, você falou sobre o ciclo, né? E eu entendo que nós temos 2 ciclos que nós podemos viver. Ou o ciclo vicioso, Juízes capítulo 2, aí do livro, né? Juízes capítulo 2, que lá dizia que constantemente Israel pecava contra o Senhor. Passava um tempo de paz, mas depois Israel ia e pecava de novo. Aí começa a contar a história de Eli. Ou o ciclo virtuoso, que é o ciclo da disciplina, da produtividade. Você vai poder andar, na verdade assim, vai poder não, você está andando em um desses ciclos. Ou no ciclo do vício, que é queda, levanta, anda um pouco, cai, abandona a disciplina, tal, por vários momentos. Já passei por isso. Inconstância, falta de comprometimento, falta de engajamento, aquela coisa toda. Ou o virtuoso, que é você andar de maneira disciplinada, simples, sabendo o que tem que fazer, o que é certo. E aqui esse ciclo, meu amigo, esse ciclo aqui é tremendo. Conseguindo engajar, conquistar, evoluir, crescer, desenvolver, ser peixe, é bênção de Deus. Agora, é uma pergunta e ela é meio complicada. Ser indisciplinado é ser insensato, é ser imprudente. Quando eu peco no meu contexto, não secular, mas no meu contexto cristão? É complicado, né? Como você disse, é complicado. De entrar uma música agora difícil aí, né? Daquela de tensão para a resposta. Conhecendo o Léo, ele vai botar acelera e pisa. Mas assim, né? Se o pecado, a palavra pecado é errar o alvo, então isso acaba sendo um pecado na sua vida. Acaba sendo um pecado. Na verdade, assim, não é que a indisciplina é pecado, mas ela vai te levar a pecar. Porque a pessoa indisciplinada, ela não vai estar com a vida de oração dela como ela tem que ter. Ela não vai estar com a consagração dela como ela tem que ter. Ela não vai estar com a leitura bíblica, que a gente sabe que tem 1 milhão de benefícios. Não vai ter como ter. Então, logo ela vai estar num ciclo vicioso que vai levar a pecado. Ela não vai entender por quê. Mas está tudo na disposição do ser humano. O senhor menciona no seu livro que ser disciplinado, honramos a Deus. Exatamente. Por que honramos a Deus? Porque a pessoa disciplinada, ela faz coisas acontecerem. Ela é o agente que Deus usa para as coisas acontecerem. Tudo o que a gente faz de bom, honra a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus. Dentro disso, o senhor coloca também sobre isso. Quando alcançamos êxito, Deus é glorificado. Com certeza, com certeza. Deus foi glorificado na vida de Caleb e Josué quando eles se mantiveram firmes mediante o relatório daqueles 10 outros príncipes. Foram glorificados ali. Deus foi glorificado ali. Quando a terra prometida é conquistada, Deus é glorificado ali. Quando as coisas acontecem, Deus é glorificado. Quando Pedro fala para aquele aleijado, meu amigo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Deus está sendo glorificado verdade, ali, verdade. Porque Pedro está fazendo algo.
João 15, né? Nisso é glorificado, meu Pai. Aí, ó. Que dê esse fruto. E o fruto permaneça. Sempre que nós fazemos coisas boas, Deus é honrado, Deus é glorificado. A não ser na vida daqueles que são egocêntricos. Aí não, aí a honra é deles. A glória é deles. Mas nas pessoas que estão buscando fazer aquilo que Deus quer, aí sim. Aí Deus é glorificado sempre quando a gente faz coisa. Só vai fazer coisa quem está nesse caminho aí. Vamos lá. Quais compromissos devo ter com a autogestão? O que seria o compromisso com a sua posição e o que seria o compromisso com a engrenagem? Com a sua posição. Você foi colocado por Deus em uma posição. Se comprometa com ela. O que acontece? Muita gente fica pensando assim. Hoje eu tenho a minha posição de pastor aqui, pastor auxiliar aqui no Mandaqui. Eu posso ficar pensando, não, se um dia eu for pastor titular, se um dia eu for pastor presidente, se um dia eu for pastor coordenador de campo, se um dia eu for tal coisa, eu não estou comprometido com a minha posição. Então eu vou deixar coisas a serem... Isso é crônico na vida de muitos líderes? Isso é principalmente no contexto eclesiástico? Se a pessoa não tem concepção, entendimento de que não tem essa compreensão, na verdade, que ela foi colocada por Deus ali naquele momento, e ela tem que focar naquilo que ela foi colocada para fazer ali, e fazer o que ela foi dado a ela fazer, ela vai sempre se enrolar com essas coisas. É crônico, com certeza, porque muita gente pensa assim. Quando eu for, tem gente preocupada agora, como é que vai ser a condução da igreja, não é a nossa função essa. Isso tem que estar no coração de pessoas que estão para executar essa função. No meu tem que estar o que eu tenho que fazer hoje. Então você é sua posição. E não importa qual ela é. Não importa qual ela é. Tem gente que está numa posição tal, outro numa posição maior, posição menor, não importa. Se comprometa com a sua posição, porque foi isso que Deus te entregou para ser agora. Voltando à história de José. Comprometido como escravo, comprometido como um empregado, comprometido na cadeia, comprometido como príncipe do Egito. Então, assim, todas as posições que ele foi colocado, foi comprometido, e todas elas teve o quê? Êxito, sucesso, e reconhecimento. Deus foi glorificado. E Deus sempre glorificado. E Deus sempre com ele, porque ele estava comprometido com as coisas que ele tinha na mão para fazer. Nós vamos encontrar situações também de pessoas na Bíblia que não estiveram comprometidas com as suas posições, e aí muita coisa de ruim aconteceu. O compromisso com a engrenagem é com a estrutura. Exatamente, você está dentro de um processo. Ninguém aqui está solto, livre, leve e solto, como diz o Lulu Santos. Não, a gente está dentro de processo. E aí eu uso a analogia do relógio. O relógio tem muitas engrenagens dentro dele. E tira uma peça daquela engrenagem para você ver. O relógio para. O grande Big Ben, né? Lá em Londres, né? Ele é um baita de um relojão, povo, estruturas, cuidadas e tal. Tira uma pecinha daquele relógio para você ver o que acontece. Ela para. Então você está comprometido com a sua função porque a sua função está dentro de uma engrenagem. Numa empresa, cara, eu já andei muito tempo no mundo corporativo. Eu via que às vezes quando a senhora da limpeza não vinha, quanto prejuízo que tinha para o seu dia de trabalho. Chegava no ambiente, o ambiente estava sujo, o ambiente não estava preparado, tinha xícara, copo, um monte de coisa jogada. E quando o entregador de correspondência de andar não ia, quanto prejuízo que não tinha para os andares que dependiam daquela pessoa. Então não importa qual é a sua posição. E quando o presidente estava em falha, quando o presidente estava em falta, quando alguma coisa com os superiores acontece, sai, né, o top-down, vem para baixo. Então não importa qual é a sua posição. Se a pessoa que foi colocada por Deus para fazer aquilo que tem que fazer, ela tem que fazer. E se ela estiver comprometida com aquilo, acontece. Você é líder de gêmeos, eu tenho que estar comprometido com aquilo, eu tenho que estar comprometido com isso. Se amanhã Deus te levantar para uma outra coisa, Wander, que você esteja então comprometido com isso, porque Deus, além de te cobrar isso, dentro de toda a engrenagem, a gente precisa que você esteja compromissado com isso. Pastor, para os pastores que estão nos assistindo, que posteriormente virão nos assistir aqui, porque os nossos programas ficam arquivados tanto no YouTube como no Facebook, como o pastor pode incorporar a autogestão na sua rotina pastoral e na sua igreja local? Primeiro, leia o livro Liderança Frutífera. Isso vai te ajudar muito. Está aqui, ó. Isso vai te ajudar muito. Porque não é uma gota no oceano que vai mudar realmente a sua vida. É uma série de coisas. Aí o livro tem 12 capítulos. Sim. Então, assim, são 12 coisas essenciais. A nossa líder do Ministério Infantil, que é a Raquel, leu esse livro e ela falou, tem um elogio e uma ressalva.
elogia, disse, foi muito bom o livro, tal, bom de ler, entendi muita coisa, assimilei. Ela falou assim, mas os conceitos foram reduzidos, ela falou. Tem 4, 5 páginas para falar sobre autogestão. Existe muito mais coisa, com certeza. Mas se você aplicar só isso aí que está nessas 4 páginas da sua vida, você vai ver a produtividade aumentando. Então, como é que um líder, um pastor pode fazer isso? Aplicar no seu dia a dia autoprodutividade? Começa só com checklist. Começa com isso. Hoje à noite, você chega na sua casa, antes de você dormir, e prepara o que você tem para fazer amanhã. E depois você manda o feedback para a gente aqui se a sua quarta-feira é mais produtiva do que foi a segunda e do que foi a terça. Saiba o que você vai fazer e faça, se comprometa com aquilo. Colocou 10 itens? Faça os 10 itens. E aí você vai ver que a sua vida vai entrar no surdo. Você vai conseguir fazer mais com o mesmo tempo que você tem, porque todo mundo tem o mesmo tempo, e sem desgastes maiores do que você deve ter. Desculpa, Moisés julgando todo o povo, mas você vai ser o Moisés depois do Conselho de Jetro. Que bom! A Ângela colocou aí para você na imagem, nós queremos colocar novamente, nós temos o Liderança Frutífera também no formato de e-book. Exatamente. Você pode ter a versão para o tablets e os celulares. Você também pode adquirir na Livraria OBPC, que é o site www.livrariaobpc.com.br, ou você que está aqui na Zona Norte de São Paulo, pode dar um pulinho aqui na oração para todos os povos. Nós temos a nossa Livraria Nexo, dentro da nossa igreja local, a Livraria OBPC, na Avenida. Temos o prazer de entregar essa literatura, e se o pastor Ricardo estiver por aqui, você pode pedir que nós pedimos uma dedicatória. Com certeza. Ele vai fazer assinado ali e você vai levar essa literatura para edificar. Além disso, você que é pastor e tem uma série de conferências dentro desse assunto. Com certeza. O pastor Ricardo está aí à disposição nessa rede mundial, não só no território nacional, mas além das fronteiras também. É verdade. É importante também lembrar, Wanda, que todo o resultado abençoando 9 orfanatos lá no Haiti e também os missionários que estão lá. Então, assim, o resultado financeiro do livro, todas as vendas, o que acontece tanto no e-book quanto lá, ou o físico, esse valor ele é ajuntado, né? Nessa palavra correta, mas eu junto esses valores e depois, no momento oportuno, eu envio para fazer o seu trabalho lá no Haiti, que é um país que está no nosso coração. Verdade. E que esse trabalho abençoa essa nação e os orfanatos que estão lá. Verdade. Agora, 11 horas e 28 minutos, chegamos ao fim. Exatamente, da nossa programação. Quero agradecer a você aí na Netfé, você nas nossas redes sociais, por nos permitir entrar na sua